o culto de hoje, essa mensagem de hoje é o fechamento de uma série. Nós já estamos há alguns meses no livro de Neemias, com boa parte das mensagens sendo colocadas de maneira expositiva. E hoje nós estamos fechando esse ciclo, vamos para o último capítulo de Neemias. O tema da mensagem é vigie, vigie, vigie. 3 vezes. Esse é o foco da mensagem e esse assunto é muito importante. Mas eu quero começar a mensagem hoje, como eu tenho começado as últimas mensagens. Na verdade, quase todas no livro de Neemias, citando Neemias capítulo 4, versículo 14, quando Neemias diz: nosso Deus, os irmãos não se lembram, é grande e temível. Lembrem-se de que nosso Deus é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, pelas suas mulheres e por suas casas. Isso é um bom resumo do livro de Neemias. Não é o chamado para passividade, é o chamado para lutar. Deus tem algo a fazer nas nossas vidas e através de nós. E nessa obra, nós precisamos ser cooperadores e não espectadores. Nosso chamado não é para ver aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros e através dos outros. O nosso chamado é para lutar. O nosso chamado é para participar daquilo que Deus tem feito. A cada capítulo, pela própria característica expositiva das mensagens, eu tenho feito uma recapitulação. Hoje eu vou fazer isso de novo, mas de uma maneira um pouquinho mais demorada. Afinal de contas, é a última mensagem, é o último capítulo do assunto, é um fechamento, e é importante que a gente lembre, ou tente resgatar com mais detalhes aquilo que foi dito no decorrer desses últimos meses. No capítulo 1, nós vimos que a cidade de Jerusalém estava arrasada, devastada depois de anos sob a opressão da Babilônia. Os muros da cidade haviam sido destruídos. Isso significava e representava insegurança para a cidade. As portas da cidade haviam sido queimadas. Isso representava, além de insegurança, injustiça social. E o povo vivia debaixo de grande miséria e de grande humilhação. Deus levantou um homem, Neemias, e colocou em Neemias o sonho de restaurar Jerusalém. Disse para os irmãos, então, que o livro de Neemias fala muito sobre liderança. É tratado por alguns autores como um manual de liderança. Mas é um livro que vai falar muito também sobre restauração. Essa grande obra que Neemias estava prestes a começar, era uma obra de restauração, e ela começou com jejum e com oração. Neemias recebe a informação sobre como estava Jerusalém, ele chora, ele ora, ele jejua, ele começa aquele sonho, aquele projeto, aquele desafio, buscando a Deus. E dessa forma nós começamos aqui na igreja 3 semanas de jejum, oração e palavra. E muitos irmãos tiveram experiências muito especiais com Deus. Não necessariamente sobrenaturais, mas especiais no coração, no íntimo, na sua comunhão com Deus. E aí nós entramos no capítulo 2. E nós vimos no capítulo 2 que Neemias era um homem que tinha visão, um homem que sabia onde queria chegar, mas era sobretudo um homem que tinha a virtude de saber esperar o tempo certo para cada coisa. Neemias não era um homem precipitado. Neemias esperou por 4 meses, orando e jejuando, até que Deus abrisse as portas para ele seguir com o projeto que havia no seu coração. Mas Neemias não esperou parado. Enquanto esperava, enquanto Deus abria a porta, Neemias se organizou, se preparou, se planejou, e quando as portas se abriram, Neemias estava pronto para entrar por elas. Porque enquanto esperava, Neemias não perdeu tempo. Neemias soube aproveitar aquele tempo de espera, soube usar aquele tempo de espera em seu favor. Nisso tudo, os inimigos começaram a se levantar. Entramos no capítulo 3 e 4. Sambalate, Tobias, Gesem,
os árabes, os homens de Asdod, todos eles se uniram contra Neemias, contra o povo de Jerusalém, com zombarias, com ameaças, com humilhações. E Neemias enfrentou tudo isso com oração, com trabalho, com dedicação e com luta. Quando os inimigos se levantaram para destruir o povo, Neemias levantou o povo para lutar contra o inimigo, para resistir. E ao fazer isso, os inimigos temeram e os inimigos recuaram. E nós entramos então no capítulo 5. Neemias precisou lutar contra um inimigo invisível ou contra um inimigo mais sutil, a corrupção no meio do povo. Não sei se vocês lembram desse capítulo. Os nobres da cidade, os mais ricos, começaram a oprimir os mais pobres, necessitados, desesperados. Eles começaram a emprestar dinheiro e a emprestar comida a juros abusivos, juros altíssimos. Quem não tinha como pagar era tomado como escravo. E o povo começou a reclamar muito. Neemias se indigna contra isso, se levanta para lutar contra isso, mas ao mesmo tempo em que ele luta contra isso, ele precisa lutar contra a própria corrupção que havia em seu coração. Porque Neemias ocupava uma função de poder, de autoridade, de prestígio. Então havia muitas propostas sedutoras para Neemias, muitas possibilidades de crescer financeiramente e de outras formas, às custas do povo. E Neemias foi um homem íntegro. Além de lutar contra a corrupção, ele não se deixou corromper. No capítulo 6, finalmente chega o dia da vitória. Depois de muito esforço, de muita luta, de muito trabalho, de muito jejum, de muita oração, de muito conflito, os muros da cidade ficaram prontos. Depois de 52 dias, aqueles povos que antes tentavam humilhar os judeus, agora estavam com o orgulho ferido. E esses povos que antes tentavam ameaçar e atemorizar os judeus, agora eles estão com medo, porque eles perceberam, é o que diz o texto do capítulo 6, que a bondosa mão de Deus estava com Neemias e com o povo. E eles se sentiram humilhados e eles ficaram com medo. Nos capítulos 7, 8 e 9, a cidade ficou pronta. Jerusalém foi reconstruída. Algumas casas ainda precisavam ser refeitas, mas a cidade como um todo voltou a estar bem estruturada. E Neemias começou a organizar a cidade administrativamente. Deus começou então uma restauração espiritual no meio do povo. A cidade já estava restaurada, agora precisava restaurar o coração daquele povo. Começa então um reavivamento no coração daquelas pessoas. Tudo isso aconteceu centrado e baseado na palavra. As escrituras foram abertas por Esdras, os escriba. Esdras leu a palavra para aquelas pessoas e quando isso aconteceu, o Espírito Santo trouxe algo ao coração daquelas pessoas. Trouxe arrependimento, trouxe quebrantamento e trouxe também alegria ao coração do povo. Nós entramos então no capítulo 10, ainda nesse mover espiritual. Tudo isso que estava acontecendo no coração do povo os levou a fazer uma aliança com Deus. Isso já é um pouco mais recente nas nossas pregações. Nessa aliança eles assumiram um compromisso formal com Deus. Nós estamos estabelecendo um compromisso por escrito. Nos comprometemos com isso e aquilo e vai. E todos esses compromissos tinham a ver com a obediência à palavra. De maneira geral, eles estavam se comprometendo a obedecer à lei de Moisés. Eles já tinham ouvido a lei, já tinham se arrependido nos seus corações e agora estavam se comprometendo a viver tudo aquilo que eles tinham ouvido. E nós entramos então no capítulo 11, 12, tema da semana passada. O povo começou a voltar para Jerusalém, para encher a cidade.
E eles decidiram então dedicar aquela cidade ao Senhor, consagrar aquela grande obra ao Senhor. E nós vimos que eles fizeram isso com muita música e com muito louvor. Nós vimos que a música e o louvor fizeram parte da história do povo de Deus e também fez parte da história de Jesus. Mas nós vimos que além do louvor e da música e dos cânticos, aquele povo se purificou. Eles se purificaram e purificaram a cidade. E o que nós aprendemos com isso é que o louvor e a música e os cânticos são muito importantes para Deus, mas eles só fazem sentido se o nosso coração pertencer ao Senhor. O nosso louvor só é verdadeiro e só é agradável a Deus se nós amarmos o Senhor de todo o coração. Se a nossa vida for de fato purificada e consagrada ao Senhor. Nós temos visto nessas últimas mensagens, nesse livro de Neemias, que Neemias foi um homem que trabalhou muito por restauração. E nós que também lutamos por restauração, precisamos trabalhar muito por isso. Precisamos nos empenhar por isso. Precisamos de esforço para isso. E da mesma forma que Neemias não trabalhou sozinho, isso foi dito e repetido em muitas mensagens, Neemias trabalhava com Deus lhe guiando, e ele precisava da ajuda do povo. Nós também não podemos trabalhar longe da direção de Deus. Nós precisamos que o Senhor nos guie. E nós também precisamos uns dos outros. Nós precisamos depender de Deus, mas nós precisamos andar juntos. Nós precisamos lutar as lutas uns dos outros. Amém? E hoje nós entramos então no capítulo 13 de Neemias. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Acho que o pessoal vai projetar aí, mas você pode ir abrindo na sua Bíblia. Diz assim: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida
e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Hanã, filho de Zacu, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma vez ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de algum outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas,
de tudo que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo juntos, para te louvar, para engrandecer o teu nome e para aprender mais da tua palavra e da tua vontade, Pai. Fale conosco hoje, por favor. Traga ao nosso coração o teu alimento e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma leitura longa, né? O tema dessa mensagem é vigie, vigie, vigie. Deu para entender o porquê? Depois de tudo o que aconteceu, tudo aquilo que nós estudamos nesses últimos meses, tudo aquilo que eu resumi ainda há pouco para vocês, depois de toda a dificuldade e toda a luta para reconstruir aquela cidade, após terem sido quebrantados pelo Senhor, após terem feito uma aliança com Deus, o povo se desviou novamente. Neemias saiu de Jerusalém. Quando ele voltou, ele encontrou o oposto do que ele tinha deixado. A cidade ainda estava de pé. Pelo menos a cidade eles não destruíram. Mas o coração do povo estava distante de Deus. Vocês vão se lembrar que no capítulo 10, eles fizeram uma aliança com Deus. Nessa aliança eles assumiram muitos compromissos. Um desses compromissos que eles assumiram foi em relação ao templo. Eles se comprometeram em cuidar de todas as necessidades do templo. Todas as necessidades relativas à manutenção dos cultos. Que necessidades eram essas? Os pães, o holocausto, a lenha, os recursos relativos às festas sagradas, as ofertas para as necessidades do templo. De acordo com aquilo que ordenava a lei de Moisés, eles eram responsáveis por manter e sustentar os levitas e os sacerdotes para que eles pudessem se dedicar exclusivamente ao serviço religioso, exclusivamente aos rituais do povo de Israel e aos cultos que eram oferecidos. O povo se comprometeu com isso. Aí Neemias sai da cidade. Quando ele volta, o que é que acontece? Versículo 10. Volta lá para o 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos, e todo o povo de Judá trouxe o dízimo do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles. Porque esses homens eram de confiança, eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Quando Neemias voltou, não estava tendo mais culto. Os sacerdotes e os levitas precisaram voltar para o campo. Porque se não tinham sustento, como é que eles iam comer? Eles iam sobreviver de quê? Saíram do templo e voltaram para o campo para poder fazer o trabalho no campo. Neemias então repreendeu os oficiais, repreendeu o povo, e eles voltaram a contribuir para a manutenção do templo e dos levitas. Vocês se lembram de Malaquias, o profeta? Malaquias é contemporâneo de Neemias. Malaquias viveu nesse tempo,
nesse contexto. E veja o que Malaquias diz sobre isso. Se você puder, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Versículo 8. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, para facilitar, fica antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um texto que, na minha opinião, é usado de maneira equivocada em muitos lugares. Acho que em muitas igrejas há alguns líderes e pastores, não necessariamente mal intencionados, se confundem com a interpretação e o uso desse texto e acabam usando esse texto para forçar os irmãos a ofertarem baseado no medo. Cuidado, hein, irmão? Deus não mandar as pragas para a sua colheita. Não está ofertando, por isso ficou doente. Acho que alguns usam isso de maneira perversa. Outros talvez não entendam bem e acham que esse texto pode ser usado dessa forma para nós como povo. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós aprendemos que o medo não pode ser a nossa motivação para ofertar. Ninguém pode ofertar por medo de algum castigo de Deus. Da mesma forma que ninguém pode ofertar como se houvesse uma relação de barganha ou de causa e efeito. Eu dei e agora Deus tem uma obrigação comigo. Mas o Novo Testamento ensina qual a motivação correta para nós ofertarmos. E ele também ensina que há uma fartura e uma bênção sobre aqueles que ofertam. Vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 9. Vou ler para os irmãos para a gente ir um pouco mais rápido. Se você conseguir abrir rapidinho, você abre aí. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Assim diz Paulo, apóstolo. Ele diz assim: achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta, como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí você pula para o versículo 11. Ele continua falando sobre ofertas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Meus irmãos, isso não é teologia da prosperidade. Isso é cuidado de Deus para conosco. Na teologia da prosperidade, Deus se torna um devedor. Deus se torna o nosso servo. Deus passa a ter uma obrigação conosco. No ensino apostólico, Deus nos dá mais, para que a gente possa ser mais generoso. Deus nos dá mais, para que a gente possa continuar contribuindo.
E Deus não tem interesse em que você faça isso para receber alguma coisa em troca, para o seu próprio capricho. E Deus também não tem interesse que você faça isso com medo, ou com pesar, ou por obrigação. Paulo diz: Deus ama a quem dá com alegria. Aquele que faz isso como gratidão por tudo o que Deus fez por nós. O cuidado de Neemias, nesse texto, também é algo que nos chama a atenção. No versículo 13, Neemias coloca 4 pessoas para ficar responsável pelas ofertas. Ele nomeia um sacerdote, um levita, um escriba e um assistente desses 3, que já era filho do fulano e neto do cicrano, não era qualquer um. E ele fala qual o critério deles. Ele disse: eu coloquei esses homens porque eram homens de confiança. Finanças é uma área onde a gente precisa ter cuidado, porque muita gente se deixa corromper pelo dinheiro. Nós precisamos de pessoas de confiança, encarregadas por isso, e nós precisamos prezar pela transparência. Aqueles que são membros precisam saber, no nosso caso, aqueles que são membros recebem periodicamente um informativo com as entradas, com as saídas da igreja e com aquilo que a gente tem feito com as ofertas. No capítulo 10, além desse compromisso em relação ao templo, aquele povo se comprometeu também em guardar o sábado. Eles assinaram um documento dizendo isso. Guardar o sábado implicava em não trabalhar no sábado. Implicava em, aos sábados, usar aquele dia de descanso para cultuar a Deus. Aí Neemias vai embora e tudo isso está acontecendo. Quando Neemias volta, como é que está a situação? Versículo 15. Diz assim: naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. 1 ou 2 vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. O desrespeito ao dia de sábado era um forte sinal do secularismo, do mundanismo e da ganância daquele povo. Era uma evidência de que o povo estava confiando mais na provisão do que no provedor. No capítulo 10, o povo se comprometeu ainda e fez uma aliança com Deus de se separar dos povos vizinhos e não haver entre eles casamentos mistos, casamentos com povos pagãos, das vizinhanças, de outros lugares, de outra expressão de fé ou de outra religião.
Nós vimos aqui, já foi dito que não tinha a ver com a questão racial, tinha a ver com a questão espiritual e religiosa. Aqueles povos vizinhos já tinham levado o povo de Israel a se desviar. Eles não queriam se desviar novamente. Eles queriam permanecer firmes, fiéis e íntegros. Neemias sai e o povo está seguindo isso. Quando Neemias volta, o que é que está acontecendo? Versículo 23. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Meus irmãos, o nível da mistura era tão grande que Neemias diz assim: metade dos filhos não falavam nem a língua de Judá. A cultura da cidade estava mudando completamente. As mães daquelas crianças ensinavam seus filhos os costumes pagãos de onde elas estavam vindo, desde a língua até os aspectos religiosos. Os amonitas e os moabitas adoravam outros deuses. E além disso, no versículo 2, já começa com Neemias lembrando eles. Olha, os amonitas foram aqueles que não nos deram água no deserto e ainda pagaram a Balaão para invocar maldição contra nós. Aí Neemias chega e o povo casou com esse povo. E agora a cidade está cheia desse povo. E está falando a língua desse povo. O povo de Judá estava se tornando povo amonita e moabita. Neemias lembra o perigo disso quando ele fala do próprio rei Salomão, que em desobediência casou-se com mulheres estrangeiras. Um homem muito sábio, um homem muito poderoso, um homem com provérbios escritos, com conselhos dados. Mas as mulheres estrangeiras seduziram Salomão. A sabedoria não foi suficiente para isso. E Salomão começou a adorar os mesmos deuses que aquelas mulheres adoravam. E a mão de Deus pesou não só sobre Salomão, pesou sobre toda a nação de Israel. Dentre esses casamentos mistos, um deles é mais absurdo, porque acontece dentro da família sacerdotal. O neto do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o homem mais importante da religião judaica. Era a maior autoridade da religião judaica. O neto dele se casou com a filha de Sambalate, um dos maiores inimigos de Neemias. Isso comprometia toda a religião judaica. Porque o paganismo começa a entrar dentro da família do sumo sacerdote e aonde isso poderia chegar. Isso já era algo grave.
e se torna mais grave ainda e mais proibido ainda por se tornar uma família sacerdotal. Isso comprometia o povo como um todo. E a reação de Neemias, vocês viram qual foi? Que enquanto eu estava lendo, tinha gente que fazia, estava só ouvindo. Neemias não ficou só no argumento. Neemias diz aqui que ele repreendeu alguns, bateu noutros, arrancou o cabelo de outros. Neemias ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que a reação de Neemias é uma reação extrema para uma situação extrema, mas não é simplesmente uma reação de indignação, porque você vai dizer, Davi, como é que é isso nos nossos dias? Se eu ficar muito indignado com o pecado do irmão, pode bater e arrancar o cabelo? A gente sabe que não. Mas eu vi um camarada querer justificar isso por uma reação extrema com a esposa. Na Bíblia tem homens que tiveram esse tipo de reação. Para com isso, cara. Que Jesus você está servindo? A reação de Neemias é porque tudo aquilo que havia acontecido com o povo, havia acontecido por causa disso. Por que eles passaram 70 anos nas mãos da Babilônia? Por causa desses pecados, meus irmãos. Por que Jerusalém estava devastada e arrasado e o povo debaixo de miséria? Por causa desses pecados. Quando um homem pecava entre o povo de Israel, Deus não costumava julgar simplesmente aquele homem. Deus julgava a nação. Davi pecou e milhares de homens morreram por causa do pecado de Davi. Neemias reconstrói tudo aquilo a duras penas. E quando volta, vê o povo fazendo a mesma coisa. Sabe qual é o desespero que bate? É assim, se a gente não tiver uma reação extrema, vai voltar todo mundo para o cativeiro. E eles vão destruir de novo tudo aquilo que a gente construiu. É uma mostra a Deus, de dizer, Deus, eu não compactuo com isso. Talvez dizendo assim, Deus, não me bota debaixo desse juízo, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós não compactuamos com isso. A reação de Neemias nesse caso é completamente diferente de uma reação que nós pudéssemos ter, porque a nossa relação como povo é completamente diferente da relação do povo de Israel como povo. Eles tinham rei, eles tinham sacerdotes específicos, eles tinham profetas específicos que Deus levantava. Era uma outra forma de viver num outro tempo. Se você fizer isso, ou chegar perto disso, você está em pecado. Se arrependa. Não venha com justificativas. Se arrependa. Não há nada que justifique uma reação desse tipo. Mas, meus irmãos, além de descumprirem a aliança que eles fizeram com Deus, como se isso fosse pouco, Neemias, ao voltar, ainda se depara com mais uma situação complicada. Versículo 4, veja comigo. Do 4 ao 9. Diz assim: antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias,
nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Meus irmãos, além de se afastarem de Deus, os sacerdotes se aproximaram do inimigo. Vocês se lembram de Tobias? Tobias, junto com Sanbalate, ameaçaram o povo de Deus de morte. Eles criaram boatos, eles trouxeram confusão, eles atrapalharam aquela obra. Aí Neemias sai e quando ele volta, esse camarada está morando no templo. O templo que era reservado aos sacerdotes, que ninguém podia morar lá. Mas Eliasibe, o sacerdote, tornou-se parente de Tobias. Tobias casou com alguém da família do sacerdote, o que já era uma coisa absurda por se tratar de casamento misto e pior ainda, por ser o meio sacerdotal. Mas além disso, ele ainda deixou à disposição de Tobias uma sala toda mobiliada dentro do templo. Era um flat de Tobias. Tobias não morava lá. Era o lugar que Tobias ia quando ia visitar Jerusalém. Ele tinha um lugar especial dentro do templo. O que é que Neemias fez em relação a isso? Versículo 8 e 9, ele diz: fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Neemias, mais uma vez, se indignou com aquilo. Jogou fora todos aqueles móveis que faziam parte da mobília de Tobias, purificou aquele lugar e devolveu ao templo a sua honra devida. Isso te lembra alguém? Neemias teve a mesma reação que Jesus. Quando Jesus entra no templo, no livro do Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus entra ao templo e ali está cheio de cambistas e comerciantes. E Jesus não expulsa aqueles homens da rua. Jesus expulsa aqueles homens do templo. Era o zelo de Jesus pelas coisas do Senhor. E Jesus diz: essa casa é casa de oração, vocês fizeram dela covil de ladrões. E Jesus expulsa aqueles homens de lá e vira a banca dos cambistas. Neemias tem a mesma reação. O zelo pelas coisas do Senhor, o respeito e a reverência ao Senhor. Neemias tinha isso no coração dele. O livro de Neemias trata de duas obras. Uma obra pontual. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Estou acabando. Neemias trata de uma obra pontual que tem a ver com a edificação da cidade. Você reconstrói a cidade e depois disso para. A obra tem começo, meio e fim. Mas o livro de Neemias trata também de uma outra edificação, que é a edificação das vidas, a edificação do povo de Jerusalém. Se a construção da cidade termina, a edificação das vidas é um processo contínuo. Ela começa num dado momento, e ela continua, e ela não pode parar. É preciso estar atento, é preciso vigiar, é preciso renovar a nossa aliança com o Senhor constantemente. Lá em Lucas, Jesus diz: aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto do diariamente, porque eu tomo minha cruz hoje, mas para amanhã já não serve. Amanhã eu tenho que tomar a cruz de novo. E eu tomo minha cruz amanhã, mas não serve para depois de amanhã. Depois de amanhã eu renovo a minha aliança com Deus. Eu faço mais uma vez o meu compromisso com Deus.
Nós precisamos buscar e nos alimentar da palavra frequentemente. Eu não sei se vocês perceberam, mas pela falta do sustento financeiro, os levitas voltaram para os campos e os cultos pararam. E quando os cultos pararam, o povo quebrou sua aliança com Deus. O povo passou a se casar com povos pagãos. O povo passou a desrespeitar o sábado. Aconteceu um efeito cascata. A ausência do ensino, a ausência da palavra levou o povo a uma espiritualidade fraca. Levou o povo ao descompromisso com Deus. E eu queria que vocês ouvissem isso com bons ouvidos e com muita atenção, porque, meus irmãos, nós, eu e você, não somos melhores do que esse povo. E assim como eles se desviaram, nós também podemos nos desviar. Por isso nós precisamos vigiar. Se o distanciamento da palavra levou aquele povo a se afastar de Deus, nós também nos afastaremos de Deus, se nos distanciarmos da palavra, se não permanecermos na palavra. Não no sentido de que os nossos cultos têm que ser baseados na palavra, mas a sua vida, o seu dia a dia, precisa ser de alguém que bebe dessa fonte. As experiências espirituais são importantes, são válidas, são boas, mas elas não sustentam a nossa fé. É só você olhar para essa história. Aquele povo viu os milagres de Deus, eles experimentaram tudo aquilo que vocês já sabem e que vocês ouviram nesses últimos meses. Mas tempos depois, eles voltaram a viver da mesma forma. Assim como o povo que saiu do Egito. Eles viram Moisés, pelo poder de Deus, transformar o rio Nilo em sangue. Toda a água do Egito se transformou em sangue. Eles viram o poder de Deus com pragas, com milagres, com feitos extraordinários. Eles viram o mar se abrindo e passaram pelo mar. Mas foi só Moisés subir ao monte e demorar um pouquinho que eles construíram um bezerro de ouro. E disseram, esse aqui agora é o nosso Deus. O que aconteceu? Tinha tantas experiências espirituais maravilhosas. E elas foram importantes. Se eu pudesse estar lá, eu faria questão de estar. Deve ter sido maravilhoso. Mas elas não são suficientes para sustentar a nossa fé. Uma das razões pelas quais nós precisamos da palavra, meus irmãos, é porque nós nos esquecemos muito facilmente de tudo aquilo que Deus é, e de tudo aquilo que Deus fez e de que Deus faz. Nós nos esquecemos. Não precisa se passar 10 anos. Deus fez algo por você lá no início do ano. Ele te deu livramento, Ele te deu salvação. No fim do ano você já esqueceu, já está reclamando. Já está dizendo, Deus me abandonou e agora o que é que eu faço? Nós esquecemos. Não vou dizer que é defeito de fábrica, senão bota a culpa no Criador. Mas é defeito do pecado. É um problema do pecado na nossa vida. A gente se esquece com muita facilidade. E na palavra, nós nos lembramos de quem Deus é. E tudo aquilo que Deus já fez pelo seu povo. E tudo aquilo que Deus continua fazendo por nós. Nós precisamos também da palavra. Porque a própria palavra diz que sem profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe. Sem profecia, o povo se desvia. Sem palavra, o povo perde a direção. Então nós precisamos, meus irmãos, de líderes comprometidos com a palavra. Neemias era um homem que tinha esse compromisso. Enquanto Neemias estava, as coisas aconteciam numa direção. Quando Neemias saiu, as coisas descambaram. Quando Neemias voltou, as coisas se ajustaram. No capítulo 3 ele diz, está um caos. E no capítulo 3 ele diz, consertou tudo. O pessoal começou a ofertar, o pessoal foi se separar dos povos pagãos.
Vem um homem comprometido com a palavra para dizer: não é assim, isso é pecado. Nós precisamos voltar a viver da maneira como a palavra diz. Então, nesse processo todo, nós precisamos vigiar. Nós estamos no fim do livro de Neemias. Para mim é muito bom falar sobre vigiar no fim da história, porque você podia estar pensando assim: mas já acabou, né? Acabou não, irmãos. Continua. Nós precisamos vigiar porque a luta não acabou. Talvez a grande obra que Deus queria fazer através da sua vida, Ele já fez. Se Ele não fez ainda, Ele vai fazer. Amém? Mas eu quero que você saiba que além da obra que Deus quer fazer através da sua vida, Ele também tem uma obra para fazer na sua vida. Talvez a obra que Ele quer realizar através da sua vida, a grande obra, seja pontual. Mas essa obra que Ele quer fazer na sua vida não é pontual. Ela é contínua. Ela vai seguir até a nossa morte, ou até a volta de Cristo. E o capítulo 13 nos ensina que nós não podemos nos descuidar. Nós não podemos viver das vitórias do passado. Viver como se fosse um museu. Tem um chamado os 4 M's. Não sei se os irmãos conhecem. É quando o Espírito Santo começa a mover na igreja, o mover no seu coração. Aí esse mover deixa de ser mover e se torna um movimento. Você cria uma bandeira. Aí quando se torna movimento, tem uma grande chance de morrer. Porque se torna algo artificial. E depois que morre, vira um monumento. Você olha para o passado e diz: ah, tantas conquistas, Deus me usou para tantas coisas. E o tempo passa, e é isso. Você está cultuando um monumento. Que bênção aquilo que Deus fez por você no passado. Mas como é que está você hoje, meu querido? Você está vivendo do passado? Das pessoas que você ganhou para Cristo, lá na década de 80. Do quanto você buscava a palavra lá há 10 anos. Aí hoje você sabe muito, você não se esqueceu. Mas você não aprendeu nada de novo. Parece que você busca muito a Deus, que você sempre tem uma coisa da palavra para falar. Você passou muito tempo aprendendo aquilo, mas há quanto tempo você não busca mais? Há quanto tempo você não tem mais comunhão com Deus? Prazer em estar com Deus? Como é que está a sua vida? Você está vivendo de monumento? Ou você tem experimentado o mover do Espírito Santo? O nosso chamado é para viver debaixo do mover do Espírito Santo. E não debaixo de movimentos ou de monumentos, nem de morte espiritual, mas o mover do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias. Eu quero encerrar com 2 coisas que me chamam a atenção na maneira como esse livro acaba. Vamos lá para o último versículo, versículo 31. Neemias diz assim: também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo é que o livro não acaba com um final definitivo, ou com um final assim glorioso. Cá para nós, acaba até meio sem graça, para uma história tão bela. Acaba e você fica esperando algo mais interessante. A história de Neemias não termina como termina a novela, que no final dá tudo certo,
No final, todas as peças se encaixam. A história de Neemias termina com um final realista, com as coisas se resolvendo, com coisas ainda pendentes, como é próprio da vida real. O registro escrito terminou, mas a história do povo continua. E a história de Neemias é uma história incrível, é uma história fascinante, mas não é uma história sobre romantismo, é uma história sobre realismo. E é por isso que nós nos identificamos tanto com a história dele. É uma história que nos toca, é uma história que fala ao nosso coração. Segunda coisa que me chama a atenção, eu não sei se os irmãos perceberam, é que essa história começa com a oração e termina com a oração. É uma história incrível, de um homem incrível, mas que só foi possível por causa da presença de Deus. É uma história de um homem que dependia de Deus. Entre tantas coisas que Neemias nos ensina, ele nos ensina aqui no capítulo 13, que essa grande obra de restauração só é possível se nós dependermos de Deus. Não sei se os irmãos lembram, mas o tema da primeira mensagem foi: a obra começa com oração. E a gente termina lendo o último versículo com a oração de Neemias: em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Isso para mim é muito simbólico. A história de Neemias é recheada de oração no início, no meio e no fim. Que essa história nos ensine e traga ao nosso coração esse desejo de dependermos de Deus. Esse desejo de nos levantar para lutar por restauração. Esse desejo de não sermos passivos, espectadores, mas de sermos participantes. Esse desejo de permanecermos na palavra e permanecermos em dependência de Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos na Tua palavra uma riqueza de histórias e de ensinos. Muito obrigado porque ao longo da história da humanidade, o Senhor levantou homens como Neemias e o Senhor ainda levanta homens e mulheres assim. Nos ajude, Pai, para que Neemias não seja simplesmente um modelo a ser admirado, mas que ele possa se tornar um modelo a ser imitado. Levante nessa igreja homens e mulheres como Neemias, que estão dispostos a ser usados pelo Senhor, mas que também estão dispostos a ser moldados pelo Senhor, a ser tratados pelo Senhor. Comece em cada um de nós, complete a boa obra que o Senhor começou um dia. Nós cremos e confiamos na Tua fidelidade para isso, Pai. Continue cuidando de nós. Continue conduzindo as nossas vidas e a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.